Graças a Deus. Amém. Então vamos ler São João capítulo 1, versículo 1 e depois no 14. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No 14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém. Querido Deus e Pai Celestial, nós lemos a Tua Palavra Santa, perfeita, e pedimos que o Senhor fale conosco, nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, abençoe a cada um dos Teus filhos, aonde eles estiverem, guia eles em toda a verdade, guia eles com o Teu Espírito Santo, que pedimos para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém. Poderia ser. Essa noite eu quero tomar um pouquinho na mensagem o que é o Espírito Santo. Fecha a Bíblia agora e presta atenção no Pai. O que é o Espírito Santo? Vocês precisam saber o que é o Espírito Santo. Por quê? Se você não saber o que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo, ou o que ele faz na tua vida, você não saberá se tem ele ou não. As religiões, as várias denominações, cada um tem uma interpretação de como ou quem tem o Espírito Santo. Cada um dá o seu parecer, né? É um pouco estranho dizer que tem o Espírito Santo e ir contra a palavra dele. Pregadores que dizem ter o Espírito Santo e pregam contra a palavra do Espírito Santo. Então nós vamos ver nessa noite um pouco aqui, o Senhor permitindo. Nós lemos em São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo, que é a palavra, estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus. Deus é sua palavra. E no 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, Deus é a palavra, e a palavra se fez carne. Então, o Senhor Jesus Cristo não é uma segunda pessoa de uma suposta trindade de pessoas ou de deuses. Aqui afirma que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, Jeová do Velho Testamento encarnado. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne. Quando Deus se fez carne? Quando Deus se fez carne? Quando ele nasceu. Deus não nasce, né? Senhor Jesus. Ele se fez carne quando ele usou o corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então o Senhor Jesus Cristo não é uma segunda pessoa da Trindade. O Senhor Jesus Cristo é o templo de Jeová na terra, sendo ele o próprio Deus, né? Aqui no livro de Judas, vou ler um negócio aqui para os irmãos, rapidinho. Carta única, né? Judas é um livro único. Judas disse assim: ao único Deus, Judas, capítulo único, versículo 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó, Judas chamou Jesus Cristo de nosso Senhor, letra maiúscula. Deus, único Deus verdadeiro.
nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Então o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Era, é e para todos sempre. Hebreus 13:8. Não a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus. O templo que foi criado para que o próprio Deus vivesse em nosso meio. Para o propósito da redenção. Porque aqui diz que ele é antes, ele já tinha sido criado lá no céu. O templo do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, já havia sido criado no céu. Para que esse ser todo-poderoso, nosso Deus, habitasse e fosse conhecido. No corpo em que Deus mora, automaticamente, essa parte física visível é a manifestação de Deus. Esse corpo carrega o Espírito de Deus, sendo ele o próprio Deus. Não uma segunda pessoa. Não mais um corpo para o Espírito Santo, não mais um corpo para Deus. Isso não existe na Bíblia. Toda vez que você quiser ver Deus, você vai ver Ele na pessoa de Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo. Filipe disse, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse, há tanto tempo estou com você, Filipe, como mostra-nos o Pai? Deus não tem outro corpo. Esse aqui é o templo de Jeová. A Bíblia nunca relatou que o Espírito Santo tivesse um corpo separado do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós lemos aqui, no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo era Deus. Deus é Espírito, Gênesis 1, né? Deus é Espírito. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem que gerou no ventre de Maria? Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo gerou o que naturalmente é necessário para formar um corpo. O sêmen e o ovo. Por que que ele gerou? Porque o corpo, a matéria, tem que ser criada. Mas o que morou dentro daquele corpo quando ele veio ao mundo era o Espírito do Senhor, Deus. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria. E o Espírito Santo morou dentro daquele corpo. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. Deus é Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não existe dois. Entendem? O Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Ela achou ter concebido do Espírito Santo. Mas todo mundo chama o Senhor Jesus de Filho de Deus. Não o terceira pessoa da Trindade. Deus, terceira pessoa da Trindade. Deus, o único Deus. O Espírito Santo é o próprio Jeová com esse título novo de Espírito Santo. Não um segundo Espírito, não um terceiro Espírito, uma terceira pessoa. O mesmo Deus com um título só diferente. Aqui em cima, sobre nós no Velho Testamento, como o Jeová do Velho Testamento, em nosso meio, no corpo do Senhor Jesus Cristo, e agora no nosso meio e dentro de nós, nesse ofício, quando você tem Deus, quando você tem o Espírito Santo, você tem Jeová dentro de você. Isso é o que nós vamos ver um pouquinho. Porque se nós separarmos o Espírito Santo de Deus, os dois é Deus. Os dois é poderoso. Então nós temos dois Deus. Nós temos dois seres, poderoso e eterno. E aí? Quem tem dois deuses que quer? É idólatra, é pagão. Quem adora mais de um Deus é pagão. Pai, mas o Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo? O corpo que foi visto aqui na terra é o corpo. O Espírito Santo morava dentro dele. O Espírito Santo, que é o próprio Jeová do Velho Testamento, morava dentro dele. Em Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: diz o Senhor Jeová, espera, presta atenção nessa leitura, hein? Diz o Senhor Jeová, Velho Testamento, Joel profetizou
muitos anos antes do Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor Jeová: no final dos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que Deus falou ali na boca de Joel? Jeová disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Quando aconteceu isso? Foi identificado pelo apóstolo São Pedro em Atos capítulo 2. Quando perguntaram para Pedro se eles estavam bêbados, presta atenção aqui, Pedro disse: não, hoje cumpriu a promessa de Joel 2,28. Diz o Senhor Jeová: no fim dos tempos derramarei do meu espírito, o espírito de Jeová, sobre toda a carne. Mas como é que ele foi intitulado ali no dia de Pentecostes? Como é que Deus foi chamado no dia de Pentecostes? Jeová? Vê na tradução de Atos, ó, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo do primeiro, não, capítulo 2. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O título da leitura é A Descida do Espírito Santo. Lucas aqui, que andou com o Senhor, será que ele não sabia que era o próprio Jeová que estava descendo aqui nos irmãos, que desceu nele e nos irmãos? Por que ele chamou ele de Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus já tinha identificado assim. O Senhor Jesus já tinha ensinado assim, que o Espírito Santo viria. E ele não chamou o Pai dele, o Espírito Eterno, para o novo ofício, depois do sacrifício de Jeová, ou de algum outro título. Ele chamou ele de Espírito Santo, porque Jeová é o único Espírito Santo que existe. Então lá diz: derramarei do meu Espírito, Deus disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, no final dos tempos. Quando aconteceu, eles disseram, perguntaram para Pedro: o que nós temos que fazer para receber esse Espírito Santo também? Aí, ó. Quem é o Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus. É Jeová. Oi. Tem três deuses lá no céu, porque é Jesus, Deus e Pai. É a doutrina. Só tem um Deus. No céu? Só? Então por que ele é chamado de três coisas? Jesus, Cristo, Deus e Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é chamado de três títulos. Ele é identificado, presta atenção. Deus é identificado por três títulos. A Bíblia nunca se refere como três pessoas distintas, mas três títulos de uma única pessoa. Pai não é nome e não identifica um ser separado. Filho não é nome. E Espírito Santo não é nome. Não. Não, são ofícios. Esses três ofícios estão num único ser, num único Deus Todo-Poderoso. Quando fala Pai, Filho e Espírito Santo, fala de três ofícios de um único ser poderoso. Não identifica três pessoas. Na Bíblia nunca houve isso. O Senhor Jesus disse que o templo de Jeová era Ele. E que o Espírito Santo, aqui eu acabei de citar Joel 2,28 e Atos capítulo 2, que o Espírito Santo é o próprio Jeová do Velho Testamento. Não são dois, o Pai e o Espírito Santo não são dois separados. É o mesmo Deus com um título diferente, com um ofício diferente. O mesmo Espírito Santo é o próprio Jeová do Velho Testamento. Pai, o Senhor Jesus Cristo sozinho no céu? E ele morava dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Pai, Oi. Jesus nasceu? O Senhor Jesus nasceu. O Que corpo dia- dele nasceu. Que dia que Jesus nasceu? Não sei. A Bíblia não relata, mas provavelmente no começo de abril. Maria concebeu no 6º mês, em junho. Lucas, o apóstolo São Lucas disse que Maria concebeu no 6º mês. E como Mais você 9 sabe? meses, porque é 9 meses para nascer uma criança. Ah, De junho, mais 9 meses, dá no começo de abril, final de março, começo de abril. Provavelmente foi no começo de abril, porque é quando nascem os cordeiros em Israel.
estação de calor, é época do nascimento, que as ovelhas ganham os cordeirinhos. Amém? E pai, e por que se batiza em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Quem batiza? Os homens O nome da igreja. Que vai É batizar. falta de entendimento. Eles não sabem? Eles não tendo a revelação. O Senhor Jesus deu uma ordem. Ele disse: ide por toda a terra, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus falou isso. O Senhor Jesus falou isso. Ah, já quero. Mandou batizar no nome do Pai. Ele mandou batizar no nome do Pai. Ele não falou, presta atenção, Pedro. Ele mandou batizar, usar o nome do Pai, não repetir a palavra Pai. Presta atenção na gramática. É uma ordenança. Ide por toda a terra e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai. Gente, Pai não é nome, é um substantivo comum. Existem dezenas de milhares, de milhões de pais nesse mundo. Ele ordenou que usasse o nome do Pai. As pessoas não conseguem achar o nome do Pai dentro da Bíblia. Por que 10 dias depois dessa ordem, o apóstolo São Pedro fez diferente? Quando o Senhor deu a ordem, ide por todas as nações, fazer discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor Jesus foi elevado às alturas, foi para o céu. E ele disse: vocês não saem de Jerusalém, fiquem até ser cheios do Espírito Santo. Eles foram para o cenáculo, para aquele salão, e ficaram orando. Eles ficaram dentro do salão por 10 dias. Depois que o Senhor deu a ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles ficaram dentro do salão 10 dias. Quando passou os 10 dias, o Espírito Santo caiu sobre eles. E eles falavam em línguas, e eles andavam meio cambaleando como bêbados, cada unção muito forte de Deus dentro daquele salão. Mas Deus falou. Deixa eu terminar. E andaram cambaleando como bêbados. Tanto que as pessoas perguntam: eles estão bêbados? 9 horas da manhã? 10 dias depois dessa ordem, ide por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo caiu sobre os irmãos, as pessoas que estavam passando na rua, olhando pela janela, pela porta, viu que eles não aguentavam parar em pé, falou: mas passaram a noite bebendo? Está todo mundo cambaleando? Aí Pedro saiu para fora, na porta, e falou: não, varões e irmãos, eles não estão embriagados como vós estáis pensando. Hoje se cumpriu a profecia de Joel, capítulo 2, e verso 28. Diz o Senhor Jeová: no fim dos tempos derramarei do meu espírito, do meu, não pessoal, espírito sobre toda a carne. Pedro disse que Jeová tinha descido sobre eles, mas ali agora chamando Espírito Santo. E eles perguntaram: então o que nós faremos, Pedro, para receber o Espírito Santo, como vocês receberam? Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Ora, 10 dias atrás o Senhor disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 10 dias após, Pedro mandou as pessoas ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo? Pedro não quis obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Quis. A ordem, ele não fez do jeito que ele mandou. Os outros 10 apóstolos que estavam junto, nenhum reprovou Pedro, para dizer: Pedro, não foi isso que o mestre falou? Ou tem uma revelação aí? Não. Tem um entendimento aí. Essa ordem foi cumprida em Atos 2, 37 e 38. Mas foi cumprida, não foi repetida a ordem. Pedro não repassou a ordem para ninguém. Pedro foi e cumpriu a ordem. As pessoas perguntou: o que nós temos que fazer para ser salvo? Ele disse: ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas então por que não Pai, Filho e Espírito Santo? Então vamos ver a ordenança, para saber por que Pedro usou o nome do Senhor Jesus Cristo no dia do batismo. Do primeiro batismo que foi efetuado na Bíblia. Vamos ver a ordem. O Senhor Jesus disse: ide por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai. O Senhor Jesus ordenou que usasse o nome do Pai.
Qual é o nome do Pai dentro da Bíblia? Como é o nome do Pai dentro da Bíblia? Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? São João, capítulo 5, e verso 43. São João? 5 e 43. Marcos. São João é depois de Marcos, pai? Deixa o pai ler rapidinho, senão demora. Aqui. São João 5 e 43, está escrito assim, o Senhor Jesus falando: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Entendeu? O Senhor Jesus disse: Eu não vim com um nome meu. O nome que está em mim é o nome do meu Pai. Se alguém vier com o seu próprio nome, esse aceitareis. Ele tem pai? Presta atenção. Tá escrito no Presta atenção aqui. Então vamos ver qual é o nome do Pai? O Senhor Jesus disse: Eu vim em nome do meu Pai. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava carregando o nome do Pai dele. Que é essa? Então vamos voltar à ordem? O Senhor disse para usar o nome do Pai, não falou para repetir a palavra Pai, porque Pai não é nome. Aqui nós encontramos que o Senhor Jesus carregava o nome do Pai dele, e que o nome que ele carregava não era dele próprio, mas sim o nome do Pai dele estava colocado nele. E o nome que ele se chamava era Jesus, então o Pai se chama Jesus. Foi o Senhor Jesus que falou. Ele não é mentiroso. Em outro lugar ele diz: manifestei o teu nome aos homens, não o meu nome aos homens. O Senhor Jesus disse que ele estava manifestando o nome de Deus para os homens. Então o nome do Pai é Jesus. O nome do Filho, em Mateus 1 e 21 diz: o anjo disse a Maria: você coloca o nome nessa criança que vai nascer, Jesus. Então o nome do Filho, filho não é nome, era para usar o nome da criança que ia nascer, era para usar o nome dele no batismo. O nome do Filho é Jesus. O nome do Espírito Santo, São João 14, 26, vou ler para vocês. São João 14, 26, está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo também tem o nome de Jesus. Ó, o nome do Pai é Jesus, o nome do Filho é Jesus, o nome do Espírito Santo é Jesus. 10 dias depois da ordem, o apóstolo São Pedro soube isso. Deus deu para ele a revelação, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele entendeu que era para as pessoas serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque foi o que o Senhor Jesus falou, para batizar no nome do Pai, não para repetir a palavra Pai. Usar o nome do Filho, não para repetir a palavra Filho. E usar o nome do Espírito Santo, e não repetir a palavra Espírito Santo. 10 dias após a ordem, Pedro cumpriu a ordenança. E disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque em nenhum outro há salvação. Presta atenção aqui, Atos 4, 12. Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome. Não nomes, não títulos. Apesar de que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, mas não títulos. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual você possa se salvar. É a Bíblia que está dizendo. Ou você recebe o nome do Senhor Jesus Cristo no teu batismo, para a tua salvação, ou não tem outra opção. Qualquer outra opção é inválida. A Bíblia afirma: não há outro nome dado. Atos 4 e 12. A Bíblia diz que toda família no céu e na terra leva o nome do Senhor Jesus Cristo. A família de Cristo leva o seu nome. Os que não são filhos dele podem levar o nome de quem quiser. Mas os filhos de Deus, os que vão para o céu, têm que levar o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma exigência da Bíblia, porque não há outro nome para que se salve. Atos 4, verso 12.
Então, o Espírito Santo, ele veio justo para isso. Nós lemos aqui, São João 14, 26. Para que o Espírito Santo veio? Eu vou terminar a leitura. Mas o Espírito Santo, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse, olha para que ele veio, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo vai te lembrar de tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Nada além disso. Somente a Bíblia. Então você sabe, uma certa vez uma conversando com um irmão, ele disse, eu creio que a evidência de ter o Espírito Santo é o amor. Depois Deus veio e reprovou ele, disse não. A evidência de ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra. Você pode ter amor e descrer de alguma palavra. Mas quando você tem o Espírito Santo, você não consegue anular ou mudar, ou mexer, ou deixar de lado uma escritura. Ele disse aqui, nos guiará em toda a palavra. Tudo quanto vos tenho dito. O irmão Brana diz aqui na mensagem o que é o Espírito Santo. O profeta diz, o que é o Espírito Santo? Sobre esta parte é que desejamos aproximar-nos ao tema, do qual eu penso que é o tema sobressalente de hoje, que é o Espírito Santo. Agora, a razão pela qual tenho tomado este tema em ordem desta maneira é que você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que é. Muita gente pensa que receber o Espírito Santo é falar em língua. Ah, eu fui na igreja e eu senti tanta emoção, eu fiquei tão emocionado que eu acabei falando em língua, eu fui batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que não. Falar em língua não é evidência de ter o Espírito Santo. Eu conheço muita gente que fala em língua e não crê em toda a Bíblia. Mulheres cortam seus cabelos, falam em língua. Mulheres usam roupas que pertencem para o homem e falam em língua. Estão quebrando a palavra do Senhor, estão sendo condenadas e falam em língua. Não é evidência. Então você tem que saber o que é a realidade para saber se já tem ou não. Não chegará a saber o que é. E não chegará a saber o que é. A menos que você creia que é dado, você tem que saber quem é ele, para que serve, a você. Se você não recebê-lo, você não sabe se é ou se não é. É para você. E que é para você. Logo você não poderá saber se o tem ou não, a menos que você saiba que resultados traz. Assim sendo, se você sabe o que é e para quem é e que ações produz quando chega, então você saberá o que tem quando o haja recebido. Por ver, isso concluiria o assunto. Muitos crentes dizem que têm o Espírito Santo, muitos nem sabem se o têm. Muitos afirmam com medo de dizer que não tem e ser punido. Muitos estão em processos de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Jeová, é o próprio Deus. Como é que eu posso dizer que tem o Espírito Santo? Deixa ela quieta. Como é que eu posso dizer que tem o Espírito Santo, sendo crente da mensagem ou não, e estou pisando constantemente na palavra? Como é que o Espírito Santo tomou meu corpo e eu continuo na lama do pecado? Eu continuo comendo do mundo, da sujeira, desejando o pecado, desejando a imundície, cobiçando, adulterando, nas bebedeiras, nas farras, nas festas, no interesse do mundo de riquezas e modas e querendo ser evidente na sociedade. O Espírito Santo está preocupado em ser evidente na sociedade? Pelos frutos que nós temos, que vocês têm e que eu tenho, isso você saberá se quem está dentro de você é o Espírito Santo ou não. Ah, mas como é que eu vou fazer esse julgamento? Olha na Bíblia. Como que foi quando o Espírito Santo esteve aqui na terra? Ele foi popular? Quando o Espírito Santo esteve na terra no corpo do Senhor Jesus Cristo, ele foi popular? Todo mundo gostava dele? Não. Todo mundo dava tapinha nas costas do Senhor Jesus? Não. O mestre. Não.
Vamos jantar lá em casa hoje, vamos passar a semana lá, mestre. Não. Todo mundo recebia ele, todo mundo dava roupa para ele, todo mundo dava comida para ele. Ah? Não. A Bíblia diz, o mais desprezado entre os homens. Alguém que os homens viravam a cabeça dele, desprezava. Quando o Senhor Jesus estava passando, eles faziam questão de virar as costas para fazer de conta que não estava vendo, pelo menos para saudar ele. Ele era tido como uma pessoa desordeira, ele era tido como um pobre, uma pessoa que não... Esse aí não conseguiu nada, não enriqueceu. Não é que nem nós, aí nós trabalhamos, nós compramos casas, compramos camelos. Se fosse hoje, né, carros, olha meu carrão na porta da igreja, olha meu terno, olha como ele se veste, dá uma olhada. Eu já vi ele com essa roupa, já faz uns 10 anos que eu conheço ele. Não pode ser 10 anos porque ele viveu 3 anos e meio, né? Essa é uma força de expressão. Apesar de que 3 anos e meio ser um ministério. Eu digo assim porque antes o Senhor Jesus não era muito evidente. Enquanto ele não começou o ministério dele, não mexeu na ferida denominacional. Mas ele já era simples assim. Desde quando eu conheço ele, ele está com a mesma roupa, o mesmo manto. Ele não é como nós, ele não conseguiu prosperar, ele não conseguiu crescer. Ele não está lá em cima. Aí vem com essa doutrina aí de que nós estamos errados, nós estamos pregando falso, que nós vamos para o inferno se continuar desse jeito. Ó, vamos fazer o seguinte, faz de conta que nós não estamos vendo ele nem passar. Porque se ele parar aqui, ele vai começar a falar de Isaías, vai começar a falar de Jeremias, vai falar da Bíblia para nós o tempo inteiro. Né? Não vamos fazer de conta que nós não estamos vendo ele passar. Davi disse, era uma pessoa que os outros viravam o rosto para ele. Assim era o Senhor Jesus Cristo. Lá atrás, lá atrás, ele foi rejeitado, foi desprezado, não foi aceito, a sua doutrina não foi aceita. Por que será? Porque ele pregava verdade. Isso é uma discrepância tão grande no mundo hoje. Isso vai ser um laço para tanta gente. Vai ser um engano, uma decepção para tanta gente. Porque o mundo religioso acha que eles são a igreja de Cristo. Por que eles mataram o Senhor Jesus? Porque eles afirmavam que eles eram a igreja de Cristo na terra. Que eles eram a igreja de Jeová na terra. A massa religiosa pregava que eles eram os representantes de Jeová na terra. Você segue, Vitória? Agora não. Somente esse rei de Nazaré, esse Galileu, gente, esse homem nunca teve um centavo na vida, sempre fazendo um banquinho, uma mesinha, um negócio aqui, outro ali, para poder comer. É filho da Maria, lembra? Filho do viúva lá, que morreu, carpinteiro. Lembra que ela não tinha nem casado, já estava barriguda? Às vezes isso aí deve ser filho bastardo. José assumiu a Maria. Todo mundo pensava que o Senhor Jesus era filho bastardo, que era ilegítimo. Vamos analisar aqui nessa mensagem o que é o Espírito Santo. O profeta diz assim: no 38, quando o Espírito Santo venha a você, chega a ser tão diferente até o ponto em que a gente desse mundo não quer nada com você, se põe contra você, não tem nada que ver com você em nada. Você é nascido em outro domínio e chega a ser um estrangeiro 10 vezes mais que se fosse como tal as partes mais remotas das florestas africanas. Se você metesse a cara no miolo da África, onde talvez os índios africanos nunca viram um ser humano, seria uma coisa estranha para aqueles índios ver um ser humano, né?
A irmã Brana diz, é 10 vezes pior quando você torna um cristão. Você vive no meio de uma sociedade lotada de gente e você parece um pesadelo para eles, um estranho, um estrangeiro. Você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem a você. Então, quando uma pessoa é popular no mundo, isso mostra que ele não tem o Espírito Santo. Porque lá atrás, quando ele viveu no nosso meio de carne, o testemunho que foi dado é que ninguém aceitou ele. Ninguém aceitou a natureza dele. Ninguém aceitou, porque o Senhor Jesus manifestou a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo, não a sua própria. Aquele carinho, aquele amor pelas pessoas, vocês conheceram a natureza de Jeová, na encarnação do Verbo aí. Aquele zelo, né? Aquele amor pelas pessoas necessitadas, um cego passando necessidade, não conseguia ir para canto nenhum se não fosse pela mão dos outros, ou tateando. Ele usou de misericórdia, o Criador estava andando na terra, ele usou de misericórdia. Filho, você quer um olho novo? Vou te dar. Ou se as pessoas soubessem quem era ele. Se as pessoas soubessem quem é o Senhor Jesus Cristo hoje, que o Espírito Santo está na terra porque é uma ordenança. Se você é um crente, você tem que saber que o Senhor está na terra. O Espírito Santo está na terra, é uma promessa. E o Senhor não pode quebrar as suas promessas, a sua palavra. O Espírito Santo está querendo entrar no teu coração, usar o teu corpo. Mas é tão difícil ceder, né? É tão difícil morrer para o mundo, morrer para si mesmo. E quando ele esteve aqui na terra, o próprio Deus, não uma segunda pessoa da Trindade, mas o próprio Jeová, né? Vocês conheceram a natureza de Deus. Você quer um olho, filho? Então toma um olho para você novo. Você quer uma perna, filho? Dá uma perna nova para você. Você quer a pele limpa dessa lepra? O leproso chegou perto do Senhor Jesus. A igreja ainda vai chegar nisso, gente. Aqueles que vão notar. Mombrana diz, ela vai ser a igreja Messias. Vai ter poder muito tremendo, porque é o poder de Cristo nela. O leproso chegou perto do Senhor Jesus e disse, e o Senhor Jesus disse, o que queres que eu te faça? O leproso disse que eu fique limpo, se quiseres, eu sei que você pode me limpar. Ele tinha fé, né? Ele tinha enxergado quem era o Senhor Jesus. Ninguém ia pedir isso. Um judeu não ia pedir isso para qualquer homem, não. Sabia que não podia. E ele disse, se tu quiseres, me faça ficar limpo. O Senhor Jesus disse, eu quero ser limpo. Foi tudo que precisou. A palavra sair da boca dele. Ser limpo. O homem ganhou uma pele igual a pele de um bebê. O Criador estava andando no meio do seu povo moribundo, necessitado, jogado no mundo, na incredulidade, por causa dos líderes religiosos que fizeram a panela e começaram a aproveitar do povo, sugar o povo. Para começar, eles já estavam escravos por incredulidade. O povo de Israel nunca ficou escravo quando estava na linha. Quando só estava em pecado é que acontecia essas coisas. Então vocês conheceram a natureza de Jeová quando ele esteve na terra, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem saber como é Deus? Deus é amor. Ele provou isso, tanto que ele amou as pessoas. Ele disse para os discípulos, dê comida para o povo. Eles disseram, como, mestre? Mais de 5.000 homens aqui, umas 10.000 pessoas no total, entre crianças e mulheres. Despede esse povo para ir embora, já está tarde, vai escurecer, para eles ir embora e comer. Comer o quê? Embora para onde? Muita gente não tinha mais nada, escravo de Roma, necessitado, miserável, enfermos, famintos. Você acha mesmo que o mestre ia dispensar as pessoas com fome? Acha mesmo que o Criador do céu e da terra ia dispensar
almas que estavam ali sedentas e corpos que estavam ali famintos, embora com fome, para passar mais uma noite com fome. Quando é que você vem na presença do Criador e vai embora sem receber alguma coisa? Isso não existe. Não tem como você se aproximar do Todo-Poderoso e não acontecer alguma coisa. O irmão Branham diz, você nunca sai do mesmo jeito no culto. Você tem que sair melhor ou pior. Ou você leva a tua bênção, ou leva o teu juízo. A escolha é sua. O mestre disse, dê comida a eles. E eles disseram, como, Senhor? Não tem comida para tanta gente. O mestre disse, o que vocês têm aí, então? Tinha 5 pães e 2 5 peixes. pães e 2 peixes. Um cestinho. Mais de 10.000 pessoas em volta dele. Vocês querem conhecer a natureza de Deus? Vocês querem saber se vocês têm Ele aí dentro de vocês hoje? Como é que estão os teus frutos? Como é que está a tua vida com as pessoas, com o próximo? Ah, mas eu faço benefício para quem? Para os irmãos da igreja. Eu sempre dou uma cesta básica para um irmão que é necessitado. O Senhor disse para um irmão da igreja, Ele disse principalmente os domésticos da fé, mas não só para os domésticos da fé. Você pode amar o mundano como a si mesmo. Você pode viver para um mundano como para você mesmo. Você pode dispor do seu dinheiro, do seu tempo, do seu trabalho para uma pessoa que não está querendo nada com Cristo, está fazendo danura no mundo. Você viveria para uma pessoa assim, como para si mesmo, com todo o amor no coração? Você quer saber se você tem o Espírito Santo? Olha o que ele fez quando ele esteve na terra, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém te procura com necessidade, como é que você dispensa ele? Vai em paz, Deus te abençoe? Ou você vai lá e reparte o que você tem na panela? Ou você reparte o que tem no bolso? Quanto você usa do teu ganho para o reino dos céus? Você quer saber se tem o Espírito Santo? Quer saber se o Espírito de Cristo está morando dentro do teu coração? Se ele está te controlando? Dá uma olhadinha quando ele fez aqui na terra as coisas que ele fez. Agora nós dizemos que temos o Espírito Santo, mas não vemos nenhum fruto igual aquele lá. Quando bateram no Senhor Jesus Cristo, muito. Bateram com um pedaço de pau. Quando arrancaram os punhados de barba dele, quando cuspiram nele. Chicotearam ele até aparecer, presta atenção aqui, até aparecer os ossos do seu corpo. Ele não resmungou. Ele não disse, eu te pego na esquina. Na hora que eu sair daqui, eu pego vocês. Na hora eu te dou o troco. Ah, você me enganou nesse negócio? Na próxima vez eu tiro para trás. Está querendo me bater? Eu vou arrumar um porrete e vou te dar uma surra. É essa a natureza do Senhor Jesus Cristo? Mentindo para se livrar de problemas, roubando. Não é a natureza de Cristo. Não pode dizer que tem o Espírito Santo e está desse jeito. A natureza de Cristo era lá no Calvário, sangrando, esgotando. Sabe o que o Senhor falou? Com o Espírito nele mesmo. Pai, você acha que o Senhor Jesus estava fazendo demagogia? Você acha que o Senhor Jesus estava brincando de ser bonzinho? De todo o coração ele disse, Pai, você pode fazer isso quando alguém tentar te bater, ou alguém fizer um mal para você? Como é que está Cristo em teu coração? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, Satanás cegou eles. Essa é a natureza do Senhor Jesus Cristo. Essa é a natureza do Espírito Santo.
Você quer saber se você tem ele? Olha o exemplo que já foi dado. Os frutos que foi deixado. O Senhor não disse, examinai as Escrituras? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Vê se você está fazendo igual, vê se você está recebendo igual. É uma exigência da Bíblia, irmãos. Se você não tiver o Espírito Santo, não vai no arrebatamento. Pode ser crente, 50 anos da igreja. Não sobe no arrebatamento se não tiver selado. Então você sabe se tem o Espírito Santo, você tem que primeiro saber o que é. O Espírito Santo é o próprio Deus. Você tem que saber o que ele produz. Ele já deu exemplo na Bíblia qual foi a sua natureza. Agora você pega, sabendo que é o próprio Deus e o que os frutos que ele dá, e compara com o que você tem. E você saberá se você já tem ele ou não. Não se deixe enganar. Se não tem, começa a clamar. A Bíblia diz, Deus não dará o Espírito Santo para quem lhe pedir? Sim, dará. Não fique enganado achando que já tem quando não tem. E assim o tempo vai passando e você não clama para tê-lo. Fica enganado pelo diabo. Vamos fazer uma autoanálise, uma autocrítica e ver como estamos para poder buscar mais de Deus, né? Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é o Espírito Santo? O Senhor Jesus Cristo. O próprio Jeová do Velho Testamento. Amém? Amém. Feche os olhos. Querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra, pelo mensageiro que trouxe todo o entendimento. E sabemos que o Senhor é o próprio Espírito Santo que está em nós, que está em nosso meio, nos orientando, nos guiando em tudo, nos livrando, nos curando, nos abençoando em tudo. Que cada um possa fazer uma autoanálise e saber se o tem já. Se não, que eles busquem de coração e o recebam, para que eles possam se salvar. Te agradecemos por tudo, por mais esse culto, mais essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para a tua glória. Amém. Amém. Senhor. Graças a Deus.